Shalom, meus amigos, bem-vindos ao canal Essência Judaica do Novo Testamento. O nosso tema de hoje foge um pouco à natureza do canal, foge um pouco ao princípio do canal. Hoje nós vamos tratar do tema da poligamia. É plano de Deus a poligamia? Ou foi simplesmente uma autorização temporária em uma situação excepcional? Esse tema é muito polêmico dentro do judaísmo e também dentro do cristianismo. Não é um tema geralmente abordado, mas as pessoas têm sempre muitas dúvidas sobre aquilo que a Bíblia fala, sobre aquilo que Deus fala, desde o princípio de Gênesis até Apocalipse, sobre poligamia, tá? Para você que não conhece esse canal, o intuito desse canal é fornecer elementos judaicos para que você compreenda corretamente o Novo Testamento, aquilo que é conhecido como Novo Testamento, que é um texto judaico escrito no primeiro século dentro de uma realidade judaica. Este é o propósito desse canal. Hoje a gente está fugindo um pouquinho só para falar sobre poligamia, mas para tratar um assunto, para estudar um assunto na Bíblia, nós temos que analisar tudo o que a Bíblia fala sobre ele. Então eu vou começar em ordem cronológica, lá em Gênesis, e vamos acabar lá em Apocalipse, tá? É necessário abordar tudo o que a Bíblia fala sobre um certo assunto, dentro de cada contexto, e assim poder ter uma conclusão geral sobre o assunto, tá? Eu vou começar rapidinho aqui com a apresentação dos slides. Vamos lá. O que a gente vai ver aqui, o primeiro slide aqui, ele vai só um resumo, tá? Do que nós vamos analisar durante todo este vídeo. Então, a poligamia, que eu estou definindo aqui, eu estou usando o termo poligamia como uma forma mais geral, tá? Ter mais que uma esposa, mesmo concubinagem, tá? Eu não estou me preocupando aqui se é uma esposa ou é uma concubina. Qual é o motivo do relacionamento, tá? Nós vamos usar o termo poligamia aqui, numa situação em que o homem pode ter mais que uma mulher, tá? É plano de Deus para todas as famílias, ou seja, Deus criou o homem para ser polígamo. Deus criou o homem para ter várias mulheres, várias famílias. Ou foi uma concessão temporária em situações excepcionais, devendo ser vista como exceção e não como regra? O que Deus define como união entre homem e mulher? Como começou, quem praticou e quais os resultados da poligamia? O que diz a Torá sobre o assunto? O que Yeshua e Paulo ensinam sobre isso? Então, é um assunto polêmico, mas analisando a Bíblia como um todo, vai ficar muito claro a ideia de Deus sobre a poligamia, tá? Vamos começar lá em Gênesis 2, 24. Neste momento, Deus instituiu o casamento monogâmico. Olha o que ele fala. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Estou colocando em vermelho. Vaihula basar ahad. Pergunta: é possível um homem ser uma só carne com mais de uma mulher? Quer dizer, quando Deus disse a Adão e Eva, antes do pecado, que eles seriam uma só carne, Deus estava pensando que Adão pudesse ter outras esposas? Então, neste momento, está muito claro. Eu estou dando aqui a minha opinião, é claro. Está muito evidente para mim que Deus está criando um casamento monogâmico. Então, neste momento, tá, de acordo com os ensinamentos de Yeshua, eu vou fazer uma pequena propaganda aqui do meu último vídeo no canal, que foi Yeshua e o divórcio. Yeshua menciona este verso aqui de Gênesis 2:24 para dizer que desde o princípio Deus não tinha planos para o divórcio. O divórcio só foi permitido pela Torá após o pecado ter entrado no mundo. Mas eu sugiro que você veja esse vídeo aqui, por favor, está disponível o último vídeo do canal. Então, analisando esse Gênesis 2:24, a gente vê que Deus criou o casamento monogâmico. E o profeta Malachi diz o seguinte, em Malachi 2:14: porque Deus é testemunha entre você e a mulher de sua mocidade, com quem você transgrediu a lei, embora ela seja sua companheira e esposa de aliança, tudo no singular. Portanto, tenha cuidado com os espíritos, tá? A palavra em hebraico aqui é ruachem, quer dizer, com os espíritos, e que ninguém seja infiel à mulher de sua juventude. Então, Malachi está falando da união espiritual entre o homem e a mulher. E olha, existe um rabino aqui, muito inteligente, um rabino moderno, tá? Falecido em 2020, chamado o Steinsaltz.
Ele diz o seguinte, comentando sobre esse verso de Malaquias, Malachi: a ligação entre o homem e a mulher é, portanto, um vínculo único e pessoal que também se estende aos seus espíritos. Então, a interpretação deste rabino, né, interpretando o que Malachi fala, o que Gênesis fala, está muito claro que a união entre homem e mulher, o homem é uma carne, e seus espíritos também. Existe uma união espiritual. Pergunta: é possível existir isto quando o homem tem mais que uma mulher? Vamos analisar agora como surgiu a poligamia. O primeiro relato bíblico de uma pessoa bígama, tá, que tinha duas esposas, é Lamer, pai de Noé, tá, em Gênesis 4:19, num momento de grande imoralidade sexual. Um pouco antes do dilúvio, um momento de grande queda moral da humanidade como um todo. Olha o que diz o Midrash Rabbah, que é um comentário alegórico sobre Gênesis, tá? Midrash Rabbah, Gênesis, escrito no século V, falando sobre isso. Os homens da geração do dilúvio costumavam agir assim: cada um tomava duas esposas, uma para a procriação e outra para satisfação sexual. A primeira permanecia como viúva por toda a vida, enquanto a segunda recebia uma poção de raízes para beber, para que não pudesse dar à luz. E então ela se sentava diante dele como uma prostituta, como está escrito. Ele vai citar agora um verso do livro de Jó. Ele devora a estéril que não dá à luz e não faz bem à viúva. Então, veja, isso aqui é um comentário alegórico. Não sabemos se isso realmente aconteceu, mas é a opinião que os sábios tinham desta época da prática da poligamia, da bigamia nessa época, tá? O livro de Jó, ele foi o primeiro livro escrito da Bíblia. Então, esses sábios entendem que Jó, este versículo de Jó 24, 21, estava se referindo a essa situação, onde havia bigamia e as mulheres sofriam com isso. Então, claramente, é um relato negativo, tá? Um relato dos rabinos do século V, analisando essa bigamia daquela época como algo muito negativo, ok? Esse relato trata um período, como a gente já disse, de forte queda moral da humanidade pouco antes do dilúvio. Olha só que situação interessante. Lamer, pai de Noé, era bígamo. Porém, Noé e seus três filhos tinham somente uma esposa. Deus decidiu recomeçar a humanidade com uma família monogâmica. Noé, no meio de toda aquela imoralidade sexual, vendo o exemplo de seu pai vivendo na bigamia, ainda assim Noé foi monogâmico e ensinou seus três filhos a terem somente uma esposa. E esta família foi a família preparada por Deus para recomeçar a humanidade. Então, isso diz muito sobre o casamento monogâmico, tá? Vamos analisar o comportamento dos patriarcas, tá? Começando com Avraham Avinu, e terminando com José. No período dos patriarcas, no Oriente Médio e Egito, inclusive na Mesopotâmia, era comum a poligamia nas classes ricas. No Egito, era muito comum entre faraós e oficiais. Os registros históricos são vastos, tá? Eu estou dando aqui apenas um, existem vários e vários outros artigos de arqueólogos falando disso. Eu estou citando um artigo de uma pessoa da Universidade de Mansoura, no Egito, tá? Dizendo que a poligamia entre classes ricas na Mesopotâmia e no Egito, entre oficiais e faraós, era muito comum nas classes ricas. Então, olha só. Abraão vinha de uma família pagã, tinha uma família rica, mas somente uma esposa. Não vamos esquecer que Abraão, ele foi forçado, né? Sugerido, Sara sugeriu a Abraão que tomasse Hagar para a procriação, ok? Abraão nunca teve intenção de ter mais que uma esposa. Ló, sobrinho de Abraão, mesmo morando em Sodoma, que era um lugar de absoluta imoralidade sexual, tinha apenas uma esposa. Isaac, Yitzhak, filho de Abraão, somente uma esposa, Rebeca, Rivka. Jacó tinha a intenção de casar-se somente com Rachel, mas foi enganado por seu sogro Labão e casou-se primeiro com Lea. Mas ele nunca teve a intenção de se casar com Lea, ele queria casar-se com Rachel. E aí as suas esposas, para a procriação, quiseram que ele tivesse relação com concubinas, ok? Mas isso foi ideia das esposas dele, não dele. Olha só,
A situação de Yosef, José no Egito, num local onde a poligamia era absolutamente comum entre faraós e oficiais. José era o segundo maior poderoso do Egito, só abaixo de Faraó. Tinha somente uma esposa. Não há informações sobre poligamia nos filhos de Jacó. Mas nós sabemos que Moisés tinha somente uma esposa, Zipora. Então está muito claro que os patriarcas tinham a orientação de ser monogâmicos. Tá? Todos eles tinham a intenção de ser monogâmicos somente. Porém, olha só quem era poligâmico. De acordo com tradições islâmicas, isso não está na Bíblia, tá? Eu tive que pegar fora da Bíblia. Ismael tinha duas esposas e Esaú tinha três esposas, ok? Estamos falando de duas pessoas fora da aliança de Deus. É, a Gênesis 36 fala claramente que Esaú tinha três esposas. Concluindo, patriarcas queriam apenas ser monogâmicos, ok? Queriam apenas ser monogâmicos, tá? O que diz a Torá sobre isso, gente? A Torá permite poligamia em duas situações específicas, sendo claramente exceção e não uma regra. Então, para nós analisarmos o que a Torá fala sobre poligamia, é, nós temos que analisar o contexto na qual ele é falado, ok? Vamos analisar o contexto e vamos entender por que Deus está abrindo essa possibilidade. Êxodo 21, 7. Quando um pai vende uma filha como escrava, tá, isso aqui não é escravidão africana, gente, não é a escravidão como foi praticada com o negro africano. Tá? Isso aqui significa vender os serviços porque uma família era miserável. Quando uma família se tornava miserável, a pessoa se vendia como escravos para trabalhar para uma outra família, tendo uma casa, tendo comida, tendo estrutura, trabalhando 6 dias por semana. Não se pode comparar essa servidão bíblica com a escravidão africana, não tem absolutamente nada em comum. Ela não será libertada como acontece com outros escravos que vêm de outros povos após entrar em guerra com Israel, tá? Mas isso não vem ao caso. Qual que é o contexto aqui? Trata-se de uma família sem condições de viver. Uma mulher trabalha para outra família, uma mulher jovem trabalha para outra família para sobreviver. E neste caso, pode ser tomada como esposa, além da esposa existente, tá? Versículo 11: se ele tomar outra para casa como sua esposa, ele não deve negar a esta comida, roupas e seus direitos conjugais. Então, dizendo que neste caso, se o homem tomar essa jovem que está em necessidade como esposa, ele não pode diminuir os direitos da outra. Mesmo nesse caso aqui, Deus quer colocar a esposa anterior, né, como continuando a ser esposa. Segunda situação excepcional, Deuteronômio 21:10. Quando você entrar em campo de batalha, né, um campo de batalha contra os seus inimigos, e Deus os entregar em seu poder, e você levar alguns deles cativos. Então, qual é o contexto aqui? Um homem israelense, se interessa por uma viúva, tá, de um homem pagão, ela perdeu o seu marido na guerra, e um homem israelense se interessa por essa mulher. Neste caso, qual é o contexto? Uma mulher de outra nação fica viúva e pode ser tomada como esposa por um israelense. Versículo 15: e um chefe de família tiver duas mulheres, uma amada e outra menos amada, e ambas, a amada e a menos amada, lhe derem filhos, mas o primogênito não for da amada. Quer dizer, neste caso, eu estou só citando o primeiro versículo, ele está dizendo que os direitos têm que ser o mesmo, quer dizer, os filhos de ambas têm que ser tratados do mesmo jeito. Tá? Eu não quis colocar o texto inteiro para a gente não perder tanto tempo. Mas qual é o contexto aqui? Uma mulher em vulnerabilidade. Esta mulher pagã, essa mulher pertencente a uma outra nação, ela poderia continuar a vida inteira dela sozinha, sofrendo todos os tipos de abuso por outras nações pagãs, sendo talvez escravizadas. A Torá permite que um homem a tome como esposa, tá? Estabelece todos os critérios para o homem tomá-la como esposa. Só que neste caso dessa mulher em vulnerabilidade, caso o homem tenha uma esposa, ele pode tomar ela como uma outra esposa. Neste caso, ok? Então, em ambos os casos, de vulnerabilidade de mulheres em consequências, uma de pobreza e a outra de guerra. Então, Deus está preocupado com a mulher que é vulnerável judia
israelense, e aquela mulher que ficou vulnerável, ficou viúva numa guerra que pertencia a uma outra nação. Deus está preocupado com ambas, mulheres em estado de vulnerabilidade. Olha o que diz a opinião, isso aqui no site do Chabad, que é uma instituição ultra-ortodoxa, tá? É, são discípulos do Baal Shem Tov. Existem dois artigos sobre poligamia. E eu peguei duas opiniões de dois rabinos deste site do Chabad, rabinos ultra-ortodoxos, que jamais poderiam falar nada contra a Torá. Olha a opinião deles. Primeiro, você notará que a Torá apresenta o paradigma original do casamento, o de Adão e Eva, como monogâmico. São palavras do rabino, tá? Eu coloquei tudo em itálico, são palavras dele. Além disso, praticamente todos os casos de poligamia relatados na Torá são relacionados diretamente pela narrativa a algum tipo de calamidade, que nós acabamos de mostrar. Seja uma disputa entre esposas concorrentes, não, desculpa, nós vamos mostrar isso para frente. Seja uma disputa entre esposas concorrentes, como o caso de Ana e Penina, Ana, mãe de Shmuel, ou entre meio-irmãos rivais, por exemplo, os filhos de Jacó e do rei Davi. Até mesmo o próprio versículo em que a Torá dá sinal verde para a poligamia a enquadra em uma circunstância indesejável. Se um homem tiver duas esposas, uma amada e outra menos amada. Vemos que esses meios eram de fato eficazes. A poligamia nos círculos judaicos era historicamente uma rara exceção. E isso é a declaração do Rav Tzvi Freeman, do Chabad. Ele ainda diz, este mesmo rabino cita o Talmud de Jerusalém, composto por volta do século 400 da Era Comum, depois de Yeshua, dizendo que o Rav Tarfon é o único caso de um rabino registrado no Talmud a praticar poligamia, porque ele era um sacerdote e havia fome. Como ele recebia dízimos, ele tomou 300 mulheres com a intenção de fornecer alimentos. Se isso é verdade ou não, nós não sabemos. Mas, se este rabino citou esse caso, é porque este caso aparece como uma exceção no Talmud, ok? Não é como uma regra, mas como uma exceção. Outra declaração do Rav Naftali Silberberg, também do Rabat. O que ele diz? No que diz respeito ao pensamento judaico, parece que a poligamia não é, nunca foi um estado ideal. Então, esses dois rabinos não estão de forma alguma negando, diminuindo ou querendo alterar qualquer verso da Torá. Jamais poderiam fazer isso. Mas eles entendem que aquilo foi dado numa situação excepcional, dentro de circunstâncias muito particulares, ok? Vamos ver agora, gente, os casos de poligamia descritos na Tanakh, que é como nós chamamos no judaísmo o Antigo Testamento. Tanakh é um acrônimo de Torah, Nevim, Ketuvim, Torá, profetas e escritos, tá? Os casos de poligamia são quase todos descritos de forma negativa. Sara e Hagar, não precisa nem falar, é uma tragédia que traz rivalidade até os dias de hoje. Jacó, esposas e filhos, rivalidade entre esposas e entre filhos. Nós temos a venda de José, nós temos a atitude imoral de Rúven contra Bilha. Então, é uma rivalidade total, não somente entre esposas, mas também entre filhos. Gideon, em Juízes 9. O que acontece? Um irmão assassina 70 meio-irmãos por poder. Ok? Ana, a mãe de Samuel, e Penina, existe o quê? Zombaria. Primeira Samuel primeiro, uma zomba da outra, porque a outra não podia ter filhos. Davi, o que acontece nos filhos de Davi? Incesto. Quer dizer, esse incesto foi, na verdade, um estupro, uma violência sexual. Rivalidade e assassinato entre irmãos, Absalão e Amon. Tá? Isso aqui está descrito em 2 Samuel 13. Salomão, idolatria. Existe um verso na Torá que diz que o rei ele não pode aumentar ou multiplicar suas esposas. Eu não trouxe esse versículo para nós analisarmos porque é uma situação muito particular para o rei, cujo objetivo é não permitir que o rei use da sua posição para aumentar as esposas, a esposa ou as esposas que ele tem. Ok? É uma situação de colocar o rei, tirar o poder do rei e não permitir que ele seja influenciado por mulheres. Ok? Salomão, pelas muitas mulheres que ele tinha, caiu em idolatria. 1 Reis 11. E Rehoboam, filho de Salomão, também praticava poligamia. Houve o quê? No reino dele, divisão entre Yehudá e Israel. Divisão entre o reino do norte e do sul.
e também guerras. Isso está em 1 Reis 12:14. Eu não sei se. Eu não peguei todos os casos de poligamia. Existem casos que apenas são relatados, mas quase todos são descritos de forma negativa, ok? Vamos tratar agora, gente, de poligamia na época de Yeshua. O historiador Josephus, uma grande fonte de conhecimento do primeiro século, relata o casamento poligâmico de Herodes e seus familiares, nos seus livros Antologia e também Guerras Judaicas. E Filo de Alexandria, um outro judeu muito importante para entendermos o judaísmo do primeiro século, menciona alguns nesses dois livros deles. No Talmud, que foi composto por volta do século 500, a maioria das opiniões é favorável à poligamia, com exceções. Então, por exemplo, no Talmud Yevamot 65a, Rabi Ami disse, mesmo nesse caso, ele deve se divorciar de sua primeira esposa e dar a ela o pagamento pelo seu contrato de casamento. Como eu digo, que quem se casa com uma mulher, além de sua primeira esposa, deve se divorciar de sua primeira esposa e dar a ela o pagamento pelo seu contrato de casamento, tá? Então, essa é uma opinião a favor da monogamia, entre outras, a favor da poligamia. Também no Midrash Rabatan Huma, diz assim: quando um homem tem duas esposas em uma casa, significa conflito na casa. Opinião negativa também dos sábios no Midrash Tanhuma. Vamos analisar o que diz a comunidade do Mar Morto, os essenos. Quem são os essenos? Os essenos são sacerdotes que romperam com o templo porque julgaram que o templo, que os sacerdotes do templo eram corruptos, tá? Havia corrupção entre os sacerdotes do templo e Roma. Roma indicava, colocava sacerdotes recebendo subornos, tá? O sumo sacerdote era indicado por Roma recebendo subornos. Então, esses sacerdotes se desligaram do templo por entenderem que aquilo era uma situação absolutamente corrupta e eles fundaram a comunidade do Mar Morto. Quer dizer, eram pessoas que seguiam a Torá com extremo rigor. Olha o que ele diz nesse documento, documento de Damasco, nesse código. Os construtores do muro, Ezequiel 13:10, eram seguidores do preceito. Preceito era um pregador sobre quem está escrito, eles certamente pregarão. Tudo bem. Serão pegos em fornicação 2 vezes, pois por tomarem uma segunda esposa, enquanto a primeira estiver viva. Enquanto o princípio da criação é homem e mulher, ele os criou. Além disso, aqueles que entraram na arca entraram de dois em dois. Era a opinião dos essenos, tá? Dos sacerdotes que fundaram a comunidade do Mar Morto, que o casamento criado por Deus é monogâmico. Essas pessoas jamais poderiam dizer qualquer coisa contra a Torá, tá? A comunidade do Mar Morto, tá? Então, foi o que eu falei no antes, né? No slide anterior. Eles se afastaram, criaram suas próprias regras, com observância da Torá de forma muito rigorosa. Poderiam eles ter a intenção de anular qualquer mandamento da Torá? Jamais. Agora vamos às palavras de Yeshua. Mateus 5,32. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, comete adultério contra ela. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Mateus 19:9. Agora eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, comete adultério. Se um homem só pode casar com outra mulher, se houver uma razão clara para o divórcio, que na opinião de Yeshua era somente adultério, por favor, veja meu vídeo anterior, ele está proibindo poligamia. Então, se um homem só pode casar com outra mulher após um divórcio legal, tá? Então ele está defendendo monogamia. Porque senão, o homem poderia tomar uma outra esposa sem se divorciar da primeira, ou mesmo tendo um divórcio que não seja legal. Então, Yeshua está definindo monogamia como a prática certa. Poderia Yeshua ir contra a Torá? Não. Assim como os dois rabinos do Rabada, assim como a comunidade do Mar Morto, mais que eles, mais que todos, Yeshua jamais poderia fazer nada contra a Torá, que ele mesmo escreveu e ele veio ensinar e defender. Então, assim como os essenos, Yeshua ensina que as exceções na Torá que permitem a poligamia
não devem mais ser praticadas. O resultado sempre foi desastroso. O que deveria ser algo utilizado para proteger mulheres em situação vulnerável estava causando problemas sérios em famílias. O sumo sacerdote não pode ter mais que uma esposa. Isso está muito claro em Levíticos, né? E o Talmud também ressalta isso. O sumo sacerdote, a figura espiritual mais alta em Israel, só poderia ter uma esposa. Apóstolo Paulo mantém o mesmo mandamento para o ancião de uma congregação messiânica, tá? Em 1 Timóteo e em Tito. Quer dizer, por que que o apóstolo Paulo estava fazendo isso? Porque ele era um homem obediente à Torá. O apóstolo Paulo definiu isso em obediência à Torá, entendendo que o líder espiritual de uma congregação não poderia ter duas esposas. No Império Romano, que dominava todas as regiões, né, onde o Novo Testamento, as escrituras apostólicas do Novo Testamento foram escritas, o casamento monogâmico era a regra. Mas havia também a prática de ter concubinas, que eram segundas, terceiras mulheres com menos direitos, tá? Então nós temos esses historiadores aqui, o Suetônis, o Tácitos e o Cássius, que relatam isso. Por isso, Paulo é enfático ao dizer que o ancião de uma congregação deve ter somente uma mulher, como manda a Torá para o líder espiritual máximo. Tanto Yeshua como Paulo não estão invalidando qualquer mandamento da Torá. Os próprios rabinos, tá, proibiram a poligamia no ano 1000. No ano 1000, a poligamia foi formalmente e legalmente proibida no judaísmo. Para concluir, Deus descreve o seu relacionamento com Israel como um casamento. É um casamento monogâmico ou poligâmico? Oséias 2,19, eu me casarei com você. Erester. Ok, Erestir, perdão. Erestir. Aqui é feminino singular. Eu me casarei com você. Erestir. Para sempre. Eu me casarei com você, de novo feminino singular, em retidão e justiça, amor e compaixão. Isaías 54, 6. O Senhor te chamou. Querecha. Desculpa, querer. Feminino singular. De volta como se fosse uma esposa abandonada e aflita. Em Jeremias 31, 32, Deus fala: é, Baal-ti-ban. Eu era marido deles. Plural. Isso muda alguma coisa? Vamos analisar. A única esposa de Deus é Israel. Deus não tem essa aliança com nenhuma outra nação do mundo. Qualquer povo que quer ter aliança com Deus deve fazer parte de Israel pela fé, não através de conversão, mas pela fé. Deus se refere aos membros da aliança como filhos de Israel. Então, Israel tem milhões de pessoas. Todos eles são filhos de Deus, tá? Nós não somos esposas de Deus, nós somos filhos de Deus. Israel é a única esposa de Deus. Portanto, o casamento de Deus com Israel e Yeshua como noivo que vai se casar com Israel, tá? Descrito Yeshua é descrito como noivo que vai se casar com Israel em Apocalipse 2 Coríntios, é monogâmico. Deus nunca casou-se com nenhuma outra nação a não ser Israel. Todas as demais nações que quiserem ter relacionamento com Deus, cada ser humano tem que fazer parte de Israel através da fé. Conclusão: poligamia nunca foi plano de Deus para a humanidade, somente uma permissão em casos especiais, tá? Essa é a conclusão minha do vídeo. Eu expus a minha opinião analisando tudo o que a Bíblia fala sobre poligamia. Não podemos analisar somente o que uma parte ou outra fala. E analisando os versos da Torá, nós temos que colocar os versos dentro de seu próprio contexto, que era a vulnerabilidade das mulheres, ok? Espero ter sido útil. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Shalom.